Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Feliz ano novo para você que acompanha esta edição especial de férias do jornal Rádio PT. Hoje você acompanha as reprises das entrevistas com o economista Bruno Moretti e com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Zaratini. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao jornal Rádio PT. Bom dia. Então, bom dia. Bruno, prazer estar aqui. Igualmente. Prazer te receber e obrigada por ter aceito. Então, todos os dias, no site do PT Nacional, pt.org.br, a equipe de comunicação faz de 2 a 3 matérias sobre economia. Não tem jeito. O Brasil entrou nesse momento triste, né? O Brasil volta ao mapa da fome, tem essa questão da carestia voltando, inflação é uma expressão que a gente já não via há muito tempo, e já de uns 3 anos para cá a gente vem conversando sobre isso. Então, antes da gente falar sobre essas questões da crise econômica, eu queria conversar com você sobre o seguinte. A emenda do teto de gastos, né, que é de 2016, que foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma. Quais foram as principais consequências dessa emenda, especificamente para o Sistema Único de Saúde, já que nós estamos atravessando, desde 2020, uma pandemia e sentindo na pele, literalmente, as consequências desse teto de gastos? Olha, Thaís, as consequências da Emenda Constitucional 95 para a população são inúmeras. Em relação ao Sistema Único de Saúde, um número é suficiente para demonstrar o quanto ela afeta o nosso SUS. Se a gente observa a Emenda Constitucional 95 para a saúde, na prática, ela funciona a partir de 2018. Então, nós temos 2018, 19, 20, 21 e 22, porque 2022 o governo já encaminhou o projeto de lei do orçamento com a sua proposta. Em 2020 e 2021, simplesmente as regras foram, na prática, suspensas ou contornadas, porque era impossível enfrentar a pandemia com a emenda constitucional do teto de gasto, que já seria suficiente para nós revermos, evidentemente, essa emenda. Ou seja, ela na prática funcionou por 3 anos, 2018, 2019 e 2022, né? 2022 considerando a proposta do governo. Nesses 3 anos ela retirou mais de 40 bilhões de reais do SUS, e isso evidentemente tem impacto sobre leitos, sobre vacina, sobre a capacidade de prestar atendimento à saúde à população, e isso é gravíssimo, né? Porque afeta muito a capacidade do SUS. Certamente. Agora, sobre os preços dos combustíveis, Bruno, que certamente é o que mais impacta, né, o dia a dia da população brasileira, o Bolsonaro tem acusado diversas vezes os governadores, nós estamos fazendo matérias, o governador Wellington Dias do Piauí já se pronunciou a respeito, e agora, recentemente, a última dele foi tentar culpar os governos do PT. Qual é a real causa, Bruno, desses preços tão em alta? Olha, Thaís, a causa é exatamente como você falou na Emenda Constitucional 95. Né? Em boa medida, o golpe parlamentar contra a presidente Dilma legou um Estado autoritário de costas para os interesses da população. Então, se no regime fiscal os gastos sociais, eu mostrei aqui, por exemplo, os do SUS, vem caindo em função da emenda constitucional do teto, a nova política de preço de combustíveis da Petrobras, adotada após o golpe de 2016, é a responsável direta pela volatilidade dos preços dos combustíveis, mas também pelo seu patamar elevadíssimo, por uma razão muito simples. Embora a Petrobras produza internamente o combustível, ela tem uma política de preço que acompanha os preços de importação, não são propriamente os preços internacionais. Muitas vezes esses preços ficaram acima dos patamares internacionais, por exemplo, do Golfo do México nos Estados Unidos. Então, toda vez que há valorização do barril de petróleo ou o dólar se valoriza em relação ao real, os preços internos explodem. No entanto, a Petrobras produz internamente. O resultado é uma ampliação dos lucros, e a Petrobras, em boa medida, distribui, por exemplo, dividendos para acionistas que estão na Bolsa de Nova York, configurando uma transferência direta de renda da população usuária, né, da população brasileira que consome combustíveis, para esses acionistas. Ou seja, é uma política antipopular que dolariza o preço do combustível, o que é desnecessário porque o Brasil é grande produtor, sobretudo depois das descobertas do pré-sal. Certamente. Bom, mas como a política econômica do governo Bolsonaro trouxe
o país para esse quadro de alta inflação? Aí, Bruno, eu queria que você, né, tão didaticamente como você costuma fazer, dissesse, olha, inflação sempre existe, né? Ela precisa estar sob controle, não é isso? Exato, inflação sempre existe, ela precisa estar sob controle, como você falou. Em diversas nações, por exemplo, as medidas de política econômica tentam, de alguma maneira, alcançar alguma inflação, porque uma deflação, né, uma redução de preços é nociva à atividade econômica. Então, o problema não é a inflação em si, o problema é uma inflação que não está sob controle e, pior do que isso, ela é fortemente afetada por erros e omissões do governo federal com a sua política antipopular. Por quê? A gente tem, né, hoje aí uma perspectiva de inflação acima do teto da meta que está estabelecida para o país. E muitas pessoas podem pensar o seguinte: essa inflação tem a ver com a demanda, ou seja, as pessoas consumindo muito pressionam os preços. Não, nós vivemos o pior dos mundos. De um lado, a renda da população cai, há elevado desemprego, a queda nas transferências de renda, por exemplo, não há valorização real do salário mínimo, que é o parâmetro fundamental para boa parte dos benefícios da Seguridade Social no Brasil. Então, a inflação não é de demanda, a inflação é pelo lado da oferta. E essa inflação pelo lado da oferta tem principalmente três determinantes. Preço da energia, diante da péssima gestão do governo federal em relação aos reservatórios das hidrelétricas, não é? Diversos especialistas têm apontado isso. O preço de combustíveis, sobre o qual nós já falamos, a política de preço da Petrobras torna os preços voláteis e elevados, porque ela dolariza preços de bens que são produzidos internamente. E preços de alimentos também, que estão elevadíssimos, sacrificando especialmente os mais pobres, e o governo simplesmente não dispõe de uma política de segurança alimentar, de formação de estoques estratégicos, como vários países fizeram, né, o que mantém os preços dos alimentos elevados. Então, veja que essa inflação, ela tem a mão, digamos assim, do governo, né? Quer dizer, boa parte dela, uma parcela dessa inflação se explica por erros e omissões do governo. Assim como, para concluir, há também um problema de oferta de uma série de insumos industriais, tendo em vista a pandemia, como ela afetou as cadeias de valor em âmbito mundial. O Brasil devia estar apostando, portanto, numa maior autonomia produtiva, por exemplo, em semicondutores, em chips, que são o futuro da produção. No entanto, o governo está fazendo a liquidação da empresa Ceitec, que é responsável pela fabricação de chips no Brasil. Então, veja que, por uma série de razões, o governo tem uma imensa responsabilidade nessa inflação pelo lado da oferta. Bom, o que o Banco Central faz? Dada a inflação elevadíssima e, como eu disse, acima do teto da meta, ele sobe juros. Essa subida de juro afeta ainda mais a atividade econômica, piora a renda da população e, pior, aumenta o custo da dívida pública, transferindo renda para os rentistas, para aqueles que detêm os títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, é um quadro muito ruim, que combina a inflação de oferta, queda da renda e impacto dos juros sobre a atividade econômica que não se recupera. Pois é, Bruno, você traçou bem esse ciclo, né? E inclusive trazendo elementos que a gente não tem, porque a gente ainda fica pensando assim, não, nós estamos ainda no tempo do frete, nós estamos no tempo da... O frete que aumenta, a gasolina tá cara, o frete para transportar o alimento vai encarecer, por sua vez, a energia elétrica que beneficia os alimentos também está alta, e a indústria acaba repassando isso para o consumidor, não quer assumir esse ônus da luz elétrica, luz elétrica mais alta. Então, é uma ciranda bastante nociva essa que a gente vive na nossa economia. Nós estamos conversando com o economista Bruno Moretti, ele que é assessor parlamentar também da liderança do PT no Senado. E, como última pergunta, Bruno, eu queria que você falou ainda há pouco sobre quem ganha no final das contas, na ponta é o rentista. E a gente dormiu e acordou com esse escândalo envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Explica para a gente, Bruno, o que é esse tal de offshore, o que é esse negócio de paraíso fiscal, por que é absolutamente escandaloso num país com milhões e milhões de desempregados, com essa alta da inflação, a gente tem um escândalo desse envolvendo o ministro da Economia, o que, obviamente, em países sérios, já teria sido exigido a saída de Paulo Guedes do governo, não é? Olha, Thaís, o caso é gravíssimo, como você falou, e remete a um óbvio conflito de interesses, né? A offshore é uma empresa, em geral, sediada num paraíso fiscal, em que a renda e a riqueza
dos proprietários dessas empresas ficam resguardados para que haja menos pagamento de tributo, e há inúmeros especialistas na questão tributária, por exemplo, mostrando como a transferência de recursos para esses paraísos fiscais afeta as contas públicas, especialmente de países como o Brasil. Então, o que nós temos aqui é um ministro da Economia que leva adiante um ajuste fiscal sem precedentes, que comprime, como a gente falou anteriormente, gastos sociais. Vejam, hoje está no principal jornal de economia do país que não há recursos, e nós já havíamos levantado isso há algum tempo, não há recursos no orçamento de 2022 para vacinar a população. E ele está buscando resolver o impasse, porque simplesmente os recursos não são suficientes, dado o teto de gasto. E aí você tem um ministro cujas empresas, ou cuja empresa registra recursos milionários em paraísos fiscais, afetando as contas públicas no Brasil, que ao mesmo tempo que ele está praticando e defendendo um ajuste fiscal em cima de gastos sociais, entende? Então, outro exemplo interessante a reforma tributária inicial tinha até medidas para conter essa perda tributária em função da transferência de recursos para paraísos fiscais. Esses dispositivos foram retirados do projeto de reforma tributária no Congresso. O ministro, por exemplo, lutará para recolocá-los? Como saberemos que não se trata de um conflito de interesse? Então, a meu ver, o caso é gravíssimo e, como você falou, o titular da política fiscal do país, a pessoa que preside o Conselho Monetário, não poderia, evidentemente, estar nos postos em que está diante desse conflito de interesse. Esses recursos, muitos dizem, para concluir, que esses recursos, ao serem repatriados, são tributados, isso é o que a legislação prevê, mas o próprio fato de transferência desses valores para evitar que eles sejam tributados dentro do país já demonstra, evidentemente, que as próprias autoridades fiscais e monetárias também do país querem deixar seus recursos a salvo das instituições do próprio país que eles dirigem. Então, realmente é um conflito de interesse muito óbvio. Um escândalo, mais um escândalo depois do Michec e tantos outros envolvendo. E ainda tem coragem as pessoas, eu não consigo entender, quando eu vejo, por exemplo, as pesquisas de opinião, como tem pessoas que ainda conseguem ter algum tipo de argumento para defender esse indefensável desse governo, porque corrupção realmente é a marca não só dele, Bolsonaro, como de todos os seus ministros e também de sua família. Então, estamos aqui para exatamente isso, denunciar, explicar e continuar conversando e falando sobre economia, que este, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos fracos desse governo e a gente tem que continuar falando sobre esse tema. Bruno, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana para você e desejo que você volte sempre aqui no Jornal Rádio PT. Um bom dia, Thaís, um abraço. Deputado Carlos Zaratini, seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse quadro que recupera a memória da formação dos quadros do PT, os quadros políticos do PT, ao mesmo tempo que valoriza aqueles que optaram, por esse mundo legislativo. E eu, por falar em legislação, queria começar já falando da mais recente vitória do seu mandato e da bancada do PT, que foi a aprovação pela Câmara do projeto de lei 1374 desse ano, de sua autoria, que é o desconto gás, um subsídio mensal a ser pago pelo governo e destinado à população mais carente. Uma ótima notícia, já que o botijão de gás em algumas regiões já custa R$ 130. Deputado, o senhor pode explicar para nós como é que vai funcionar o desconto gás? Olha, o desconto gás tem como objetivo atenuar essa situação difícil que está vivendo o povo brasileiro. O governo optou em mudar a política da Petrobras de garantir os combustíveis por preço acessível, que vinha lá do governo Lula, no governo Dilma, e passou a colocar o preço chamado preço de paridade internacional. Ou seja, o preço no Brasil acompanha o preço no mercado internacional, cobrado em dólar. Então aconteceram dois fenômenos: o preço no mercado internacional aumentou e o dólar aumentou. Isso tornou insuportável para o povo brasileiro mais pobre comprar o gás. Nós vimos recentemente uma reportagem na televisão onde uma revendedora de gás que vendia 80 botijões por dia está vendendo 15, ou seja, o povo não está comprando.
Então, o nosso projeto ele propõe um desconto de 50% no valor do gás, né? E 50% seria pago pelo governo e 50% pelo consumidor. E com isso, a gente traria para as famílias que estão inscritas no CadÚnico do governo federal, que recebem o Bolsa Família ou que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS, vão ter direito a esse benefício. Maravilha. Mas há uma emenda da deputada Rejane Dias, que é do PT do Piauí, que garante que o benefício será concedido preferencialmente às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. É o PT sempre com essa preocupação em atender as demandas dos mais vulneráveis. Então, como o senhor bem disse, já vai beneficiar aqueles que estão no cadastro único, que são realmente aqueles que dependem de um auxílio do governo. E aí essa emenda da deputada Rejane Dias afunila, digamos assim, ainda mais para quem realmente necessita, né, deputado? Exatamente. O foco nosso é exatamente garantir que a maioria do povo brasileiro que está sofrendo com o desemprego, sofrendo com a crise econômica, sofrendo com a inflação, tenha alternativa para poder sobreviver, né? É um absurdo o governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes deixarem a volta da inflação. E o aumento do preço dos combustíveis é uma das causas desse aumento da inflação, né? É o aumento no óleo diesel, o aumento na gasolina, aumento no gás de cozinha, que impactam diretamente o preço dos produtos e a vida do povo brasileiro. Certamente. Nós estamos conversando com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e ele é o nosso convidado de hoje no quadro Modo Petista de Legislar. Bom, vamos agora relembrar um pouquinho da sua trajetória, deputado. A sua militância na esquerda começou apenas aos 13 anos de idade no movimento estudantil. Seu pai foi militante político, foi preso, torturado na ditadura militar. Como era o Brasil na sua adolescência? E como foi, o que despertou? Qual foi o chamado que moldou, digamos assim, a sua trajetória e especialmente o seu modo petista de legislar? Bom, em primeiro lugar, a gente vivia na nossa juventude o período da ditadura militar, né? Que era um sufoco, era uma opressão violenta, né? Eu estava com meu pai nesse período fora do Brasil, exilado, né? Ele tinha sido banido aí pela ditadura militar, trocado pelo embaixador americano, e a gente aqui no Brasil tentava sobreviver e abrir espaços de atuação. Então nós militamos no movimento secundarista, depois militei no movimento sindical, eu fui gráfico, depois fui metroviário, e com a possibilidade da gente voltar ao período democrático no Brasil, a gente acabou se aprofundando em questões que afetavam diretamente a população. Eu trabalhava no metrô, participava do sindicato dos metroviários, e a gente tinha uma luta para baratear o transporte público, né, que já naquela época era muito caro. Então, dessa luta surgiu uma proposta que nós depois conseguimos viabilizar em São Paulo, que foi o bilhete único, né? O bilhete único é um cartão magnético que permite às pessoas usarem mais de uma linha de ônibus pagando uma única tarifa. Então, foi um trabalho muito importante que saiu dessa militância, junto com o movimento sindical, junto com os trabalhadores, e sentindo essa dificuldade que o povo brasileiro, naquele caso o povo de São Paulo, tinha de reduzir os seus gastos. Tem sido comum nas nossas conversas aqui, deputado, no Modo Petista de Legislar, esse quadro semanal que nós temos no Jornal Rádio PT, essa sempre preocupação, né, com os mais necessitados. E dentre a sua trajetória traz marcos importantes, como, por exemplo, o bilhete único do sistema de transporte público, que o senhor acabou de citar quando o senhor era vereador em São Paulo, mas tem também a lei da tarifa social de energia elétrica da Câmara dos Deputados,
O senhor também coordenou o grupo de trabalho de negociação dos royalties e posterior presidência da Comissão Especial para a Aplicação dos Recursos dos Royalties. Dentre essa sua trajetória, qual foi a batalha mais desafiadora travada no Legislativo, na sua opinião? Bom, nós tivemos uma grande batalha em relação aos royalties, né? Porque os royalties do petróleo são uma importante fonte de receita do governo federal e nós trabalhamos muito para que esses royalties ficassem destinados à educação, né? Porque exatamente o royalty do petróleo é uma receita que não vai durar a vida inteira, ela dura enquanto tiver petróleo sendo extraído. E nós precisamos apostar no futuro do país. E o futuro do país é a juventude. Então nós precisamos garantir que a juventude tenha acesso a escolas, tenha acesso a universidades, tenha acesso à ciência e tecnologia, que é isso que vai garantir um futuro mais desenvolvido para o nosso país. Nós também tivemos uma batalha grande nessa questão da tarifa social de energia elétrica, né? Foi uma batalha importante, porque a gente, desde quando eu fui deputado estadual, lá no ano 2000, 99, 2000, a gente sentia essa dificuldade do aumento das tarifas de energia elétrica, por conta da privatização do governo Fernando Henrique. Então, nós elaboramos um projeto que garantiu a 16 milhões de famílias um desconto na conta de luz. Então, foi uma vitória muito grande, uma política social muito ampla, e isso beneficiou milhões de famílias, inclusive colocamos no projeto a possibilidade de que essas famílias recebessem equipamentos mais eficientes de energia, como, por exemplo, geladeiras econômicas, lâmpadas econômicas, né? Foram distribuídos mais de 1 milhão de geladeiras gratuitamente em todo o Brasil. Que maravilha. Deputado, esse microfone hoje está me pegando, hein, Lúdia? É a segunda vez que ele apronta comigo. Deputado, é o seguinte, hoje a Constituição brasileira está completando 33 anos. Ela foi promulgada naquele 5 de outubro de 1988. Para quem fez a sua carreira dentro do Legislativo e que se preocupa exatamente com vários artigos da Constituição brasileira que garante que o Estado vai proteger de forma igualitária todos os cidadãos e cidadãs, qual é o seu sentimento nesse governo Bolsonaro, nesse desgoverno que nós estamos vivendo, desde o golpe contra a presidenta Dilma? Qual é o seu sentimento como legislador em relação à Constituição brasileira nos dias de hoje? Olha, a Constituição brasileira foi um marco muito importante na história do nosso país. Foi uma Constituição elaborada no momento de ascenso do movimento popular, do movimento sindical. É bom a gente lembrar, a gente vinha daquelas greves do ABC, a fundação do PT, a fundação da CUT, a organização do MST, organização de diversas entidades populares. E isso fez com que a Constituição de 88 tivesse importantes elementos democráticos. Hoje, o governo do Bolsonaro e a elite econômica brasileira querem destruir a Constituição. E a todo momento eles buscam alterar artigos que são fundamentais, como agora, por exemplo, a PEC 32, que quer alterar a forma de contratação e a organização do serviço público no Brasil. É um verdadeiro absurdo. Querem retirar o caráter público e privatizar vários serviços do governo, não só federal, como estadual e municipal. Certamente, deputado. Nós estamos conversando com o deputado federal Carlos Zaratini e aqui no site as pessoas já estão linkando o seu nome a Luna Zaratini. A Luna Zaratini é da sua família, deputado? A Luna é minha sobrinha, né? Ela foi candidata a vereadora agora na última eleição em São Paulo, é uma liderança do movimento estudantil e está se projetando aí na política. É uma menina muito boa, né, combativa, feminista, está sempre na luta e a gente se orgulha muito dela.
E é exatamente sobre isso que eu gostaria de comentar com o senhor, porque aos 13 anos o senhor inicia a sua vida política, digamos assim, no movimento estudantil, caminho que agora está sendo traçado também pela sua sobrinha, a Luna Zaratini. Comentaram aqui no chat, inclusive, que ela se candidatou a vereadora, as pessoas lamentando que ela não ganhou desta vez, mas eu gostaria de conversar exatamente sobre isso. A gente está se encaminhando para o final do nosso ótimo bate-papo, sobre essa aposta que a gente precisa fazer o tempo inteiro na novas gerações, na juventude. Eu me lembro que lá em 2017, quando o presidente Lula andou nas caravanas pelo Nordeste, em uma das oportunidades ele falava exatamente isso: olha, eu sempre achei que o mundo da política não era para mim, mas me envolvi com o movimento sindical e depois com a fundação do PT e fui presidente da República. E você que está inconformado, você que acha que político é tudo igual, faça você, se candidate você, se envolva você com a política. Qual é a importância, deputado, então, das gerações ousarem e se candidatarem e buscarem uma formação política para estar mais perto do povo, protegendo o povo desse sistema capitalista tão cruel que nós vivemos hoje, que está representado tão bem nas elites que mantêm, infelizmente, Bolsonaro no poder, por exemplo? Olha, o PT foi uma grande experiência que abriu as portas para muita gente que não tinha oportunidade na política. Para o trabalhador, para as pessoas da baixa renda, para pessoas, pequenos empresários, para negros, mulheres, que não tinham possibilidade de se candidatar, ou até se candidatavam, mas nunca tinham possibilidade de chegar ao parlamento, seja federal, estadual ou municipal. O PT abriu a porta para todas essas pessoas que puderam, então, participar efetivamente da política. Agora, a gente vive um momento de renovação, né? Um momento de renovação dentro do PT. E muita gente jovem tem se filiado ao nosso partido e buscado se candidatar a vereador, vereadora. Agora vamos ter eleições de deputados estaduais e federais, e isso vai ser muito bom. Aí, na Câmara dos Deputados, nós batalhamos e derrotamos o Distritão. Para quem não sabe, o Distritão é um sistema onde só se elegem os mais votados, não pesa o voto partidário. E isso faria com que todos os partidos reduzissem o número de candidatos. E o próprio PT teria também que reduzir o número de candidatos. Qual a consequência disso? Um bloqueio para a renovação política. Agora não, nós derrotamos o Distritão, vamos manter o sistema proporcional, né? Vamos para essa eleição com muita força e queremos que novas candidaturas surjam, né? Nós pretendemos ampliar o número de deputados federais e estaduais em todo o país e vai haver espaço para essa renovação. Conquistamos também o fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele é importantíssimo para ajudar no financiamento das campanhas de quem não tem recurso, de quem não é candidato da burguesia, de quem não tem dinheiro, né? Então, com isso, nós vamos possibilitar também que a gente tenha um apoio financeiro a esses candidatos e candidatas em todo o país. Portanto, eu acho que nós fomos vitoriosos na reforma política porque ela mantém, né, o alargamento da democracia, e isso é fundamental. Nós vamos ter... e aprovamos também um elemento importante: os votos de mulheres e de negros e negras para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro no cálculo do próximo fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, quanto mais a gente tiver candidatos negros e negras e mulheres na nossa chapa, e com votos, evidentemente, né? Isso vai ser muito bom para o nosso partido. E o nosso partido sempre teve penetração muito grande nos setores populares, né? E é daí que vem essa grande diversidade do povo brasileiro que a gente pretende representar. Olha, nós temos 15% de mulheres no Congresso, na Câmara, melhor dizendo. 15% quando nós temos 51% de mulheres no Brasil. Então, quer dizer, a disparidade é enorme. Negros e negras, nós temos 17% na Câmara.
quando nós temos mais, eu não sei dizer a proporção, mas é muito mais que 50% de negros e negras na população brasileira. Ou seja, quando se fala em minoria, eu fico revoltado quando eu ouço o termo assim, vamos defender as minorias, os negros, as mulheres. Negros e mulheres são a maioria do povo brasileiro, são minoria no Congresso Nacional, mas tem que se tornar a maioria no Congresso. E o canal partidário para que isso aconteça é o Partido dos Trabalhadores, sem sombra de dúvida. Chamamento super importante que o senhor faz agora, de forma tão empolgada e legítima, sobretudo, né? Muito obrigada. Deputado, eu queria, a nossa conversa tão gostosa, eu não vou me despedir sem o senhor deixar uma saudação para a Rádio PT, para as pessoas que estão assistindo a TV PT, para todo mundo que está fazendo uma comunicação diferente do nosso partido, levando essa comunicação cada vez mais próxima da nossa militância. Por favor, deixa a sua mensagem para a gente. Não, a mensagem nossa é essa, nós vamos viver um ano, falta um ano para a eleição, né? E vai ser um ano de muita luta, né? A gente vê as pesquisas aí, o presidente Lula disparado em primeiro lugar, mas olha, gente, a burguesia, ela é traiçoeira, então eles vão querer preparar armadilhas para nós, vão querer arrumar jeito de nos tirar dessa campanha, mas nós vamos enfrentar. E aí a gente precisa que todo mundo venha junto, né? Vamos fazer um grande movimento pela volta da democracia em nosso país, pela volta dos direitos sociais, para que o povo brasileiro viva melhor, para que o país se desenvolva, tenha distribuição de renda e deixe de ser um país completamente submetido aos interesses internacionais. Nós somos um país grande, um país importante no mundo e temos que assumir essa importância. Então essa é a trajetória que nós vamos ter no próximo ano e queremos engajar milhões e milhões de brasileiros nesse grande movimento. Tá certo, anotado o recado e o convite também. E essa super conversa com o deputado Carlos Zaratini vai ser transformada em podcast e estará disponível no Spotify da Rádio PT para quem não pôde assistir ou para quem quiser distribuir para sua família, para os seus amigos, para a militância, para as amizades, para todo mundo. Muito obrigada, deputado, que o senhor volte em breve aqui na Rádio PT. Uma ótima terça-feira e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês e um bom dia a todos.